Eu te falei que os estudos que nós estamos fazendo caem provas de concurso. E olhe que nós estamos apenas no começo. Estamos apenas iniciando aí esse canal de pedagogia Estude Comigo. E a gente está no começo ainda dos nossos estudos desse canal, mas para te mostrar que é questões de concurso, ludicidade, ok? Então eu quero mostrar a vocês, são algumas questões, tá certo? Vai ter mais questões envolvendo o assunto ludicidade. Bora lá, sem perder tempo. Processo seletivo da Prefeitura Municipal de Maravilha, Santa Catarina. Na questão 27, teve a seguinte pergunta. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Bora lá. Na primeira coluna, nós temos brincadeiras ou jogos de correr e pular, brincadeiras de roda, ou seja, 1. Brincadeiras ou jogos de correr e pular. 2. Brincadeiras de roda. 3. Brincadeiras ou jogos de agilidade e destreza e força. 4. Brincadeiras ou jogos de representação. 5. Brincadeiras ou jogos de faz de conta. 6. Brincadeiras ou jogos com brinquedos construídos. E na segunda coluna nós temos atividades em que a agilidade física e mental entra em jogo para conseguir atingir o objetivo. Então, são jogos com regras que requerem exercício e prática para o seu aprimoramento. São aquelas nos quais histórias específicas são representadas por meio de diálogos previamente memorizados e acompanhado de mímicas corporais. São aquelas que as crianças, sozinhas ou em grupo, procuram, por meio da representação de diferentes papéis, compreender o mundo à sua volta. Requerem construção pelas crianças ou adultos de objetos ou brinquedos. São aqueles que há um movimento de sair do lugar, percorrer uma determinada distância ou sair do chão. Os materiais são raros e as regras são flexíveis. São aqueles em que as crianças, ao som de uma música, cantiga ou rima, viram-se, mexem-se, falam, dançam e representam. Então, bora lá. Quais são, agora, a sequência correta? Letra A, B, C ou D? Então, bora lá a nossa resposta. A resposta correta é a letra C. Então, vamos lá identificar. No primeiro ponto, né, na segunda coluna, nós temos assim, atividades em que a agilidade física e mental entra em jogo para conseguir atingir o objetivo. E a nossa resposta lá na letra C fala que é ponto 3, brincadeiras ou jogos de agilidade, destreza e força. São aquelas nas quais histórias específicas são representadas por meio de diálogos. E lá vai ter que a resposta é a quarta, ou seja, que brincadeiras ou jogos de representação, já está falando ali, ó, são representadas por meio de diálogos previamente memorizados. São aquelas que as crianças sozinhas ou em grupos
procuram por meio da representação de diferentes papéis. E a nossa resposta é a quinta, brincadeiras ou jogos de faz de conta. Gente, antes de continuar, vamos observar o seguinte, certo? Como eu falei antes, existem duas palavras onde tem representação, certo? Na segunda, fala que são aquelas nas quais histórias específicas são representadas, certo? E na segunda, fala sobre a questão da representação de diferentes papéis sociais. Então, bora lá, vamos diferenciar. Um vai contar histórias específicas por meio da representação. Então, eu vou representar a história. Por meio de quê? De diálogos memorizados e acompanhado de mímicas corporais. Lembra das peças de teatro? Então, brincadeiras ou jogos de representação. Eu vou representar histórias específicas. Agora, quando eu faço uma representação, que é sozinha ou em grupos, eu vou procurar representar diferentes papéis. Um momento eu vou ser a criança, na minha brincadeira. Em um outro momento eu vou ser a médica. Em um outro momento eu vou ser a professora. Eu vou ser a filha. Então, veja que a representação, mesmo que sozinha ou em grupos, eu vou representar diferentes papéis e compreender o mundo à minha volta. Então, eu estou fazendo o quê? Brincadeiras e jogos de faz de conta. Bora lá. Requerem construção pelas crianças ou adultos de objetos ou brinquedos. Então, pela nossa resposta, vai dizer que brincadeiras ou jogos com brinquedos construídos. É o sexto, né? Sexto ponto. São aqueles que há um movimento de sair do lugar, percorrer uma determinada distância ou sair do chão. Seria a nossa resposta brincadeiras ou jogos de correr e pular. E são aqueles em que as crianças, ao som de uma música, cantiga ou rima, vão se mexer, pular, dançar. E ficou como a nossa resposta, brincadeiras de roda. Ok? Então, a letra C. Vocês vão revendo, analisando cada frase, cada conceito e vão relacionar as questões da primeira coluna, ok? Vamos lá para a questão 34, que foi da Secretaria da Educação e do Esporte, processo seletivo simplificado, número 30, 2022, foi para auxiliar do professor. Então, bora lá. A educação física deve proporcionar o máximo de vivências motoras, explorando todas as formas, direções, ritmos de movimento, incentivando o trabalho em dupla e em pequenos grupos. Além dessas vivências, não se pode deixar de esquematizar os conhecimentos que levem as crianças a agir criticamente rumo à autonomia e ao autoconhecimento. Por esse motivo, o referencial curricular do Estado do Paraná, no quadro sugestivo para a educação física, indica unidades temáticas como brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura, todas relacionadas a objetivos de conhecimentos e aprendizagem. Então, isso aqui é uma característica, é lei, são propostas, na verdade, são propostas do Estado do Paraná, certo? Então, bora lá. Assinale a afirmativa em que os objetivos de aprendizagens que estão em acordo com os objetos de conhecimento estão expressos corretamente. Então, gente, isso aqui é do Estado do Paraná, mas que a gente possa entender sobre a questão dos objetivos
objetivos de aprendizagem e os objetos de conhecimento, ok? Então, na letra A, nós temos jogos de aventura, B, ginástica geral, C, brincadeiras e jogos populares e tradicionais do mundo, e D, reconhecimento do corpo. Então, o que é que está certo com os objetivos de aprendizagem e os objetos de conhecimento? Na letra A, nós temos jogos de aventura, então nós temos arborismo de obstáculo, Aipeikut, Uka-Uka, Idejaçu, luta dame, guinolo, muçangue. Gente, esses nomes são complicados de dizer, tá? Mas eu acredito que seja assim, tá bom? Vamos levar na espontaneidade, porque realmente para ler esses nomes aí, vai ficar aí a questão de a gente procurar e vocês se informarem, ficar na curiosidade de como se pronuncia, tá? Letra B, ginástica geral, ou seja, quais são? Esquema corporal, segmento menores e maiores, órgãos do corpo, percepção sensorial e percepção motora. Letra C. Brincadeiras e jogos populares e tradicionais do mundo. Betes, gude, ioiô, biboquê, pipa, peão, pula-cena, pernas de pau, cabo de guerra. E a letra D é o reconhecimento do corpo, que são jogos gimínicos, movimentos gimínicos, balancinha, vela, rolamentos, paradas, estrelas, rodantes e pontes. Gente, esses são os nomes que para nós pode, é que a gente nem, no caso eu não conheço, mas pode estar envolvido com outro nome aqui em Pernambuco. Então, esses são os nomes, né, de brincadeiras, de jogos, que é lá do estado do Paraná. E me perdoe as pronúncias, tá bom? Como se fala aí os jogos, né, que foi falado. Então, vamos dar continuidade. Qual a resposta correta? É a letra C. Ou seja, o que está de acordo com os objetos de conhecimento, com os objetos de aprendizagem, a letra C, brincadeiras e jogos populares e tradicionais do mundo, né, que a gente até já conhece, né, betes, gude, ioiô, biboquê, pipa, né, peão, pula-cena, perna de pau, cabo de guerra. Prefeitura Municipal de Gaspar, administração direta, concurso público edital número 001/2019, para o cargo também de auxiliar de professor, questão 36. De acordo com o documento Critérios para um atendimento em creches que respeita os direitos fundamentais das crianças, em 2009, em relação ao direito à brincadeira, é correto afirmar. Então, gente, presta atenção. Critérios para um atendimento que está relacionado ao direito à brincadeira. Está correto. A. As brincadeiras de futebol são destinadas aos meninos maiores. Letra B. Guardar e organizar os brinquedos são responsabilidades das crianças. C. Os adultos participam das brincadeiras das crianças somente como observadores. D. Os brinquedos são guardados em locais seguros e disponibilizados às crianças a partir do planejamento das professoras e dos professores. Letra E. As salas onde as crianças ficam estão arrumadas de forma a facilitar brincadeiras espontâneas e interativas. Então, qual a nossa resposta correta em relação a atendimento, a critérios de atendimento ao direito à brincadeira? A letra E. As salas onde as crianças ficam estão arrumadas de forma a facilitar brincadeiras espontâneas e interativas. Prefeitura de Gaspar, edital 012/2023, para o cargo de auxiliar de professor. O brincar, questão 24. O brincar é uma atividade que, ponto 1, auxilia na formação e socialização. 2. Auxilia no desenvolvimento das habilidades psicomotoras e sociais.
3. Ao brincar, as crianças expõem seus sentimentos, aprendem, constroem, exploram, pensam, sentem, reinventam e se movimentam. 4. Auxilia no desenvolvimento das habilidades físicas, afetivas, cognitivas e emocionais. Então, qual a alternativa correta? A letra C. Todas as alternativas estão corretas. O brincar envolve todas essas atividades: formação, socialização, no desenvolvimento das habilidades psicomotoras e sociais. No brincar, as crianças vão se expressar através de sentimentos, vão construir, vão explorar, vão imaginar, vão reinventar, também vai desenvolver suas habilidades físicas, afetivas. Lembra do nosso conteúdo sobre cultura lúdica lá no começo? Se você não viu, vai lá, que no nosso canal tem, falando sobre isso. Então, a alternativa C é a correta. Prefeitura de Gaspar, edital 012/2023, para o cargo também de auxiliar do professor, questão 25. Sobre o momento das brincadeiras, é correto afirmar, exceto, ou seja, 3 alternativas, vai considerar o momento da brincadeira correto. Uma não. Bora lá. Alternativa A. O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Alternativa B. A imposição das tarefas exaustiva, as incompatibilidades de horário da família, são outros fatores que podem facilitar os momentos de brincadeiras livres. C. Através do brincar, ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza emoções. D. Através do jogo, crianças compreendem o mundo à sua volta, aprendem regras, testa as habilidades físicas como correr, pular, aprende a ganhar e aprende também a perder. Então, quais dessas alternativas não vai falar sobre o momento das brincadeiras como uma alternativa correta? A letra B. Imposição de tarefas exaustivas e as incompatibilidades de horários da família. Essas questões são fatores que vão facilitar os momentos de brincadeiras das crianças? De forma nenhuma. Prefeitura de Gaspar, edital 01/2023, também para o cargo de auxiliar do professor. Questão 26. Muito se vem falando a respeito da organização do tempo e do espaço para a educação e os cuidados das crianças nos contextos de educação infantil. Conforme a proposta pedagógica da Rede Municipal em 2010, página 45 e 46, é uma proposta específica dessa localidade, dessa cidade, da Prefeitura de Gaspar. Aponta algumas considerações em relação ao espaço, tais como, ponto 1, ele precisa ser flexível, com constantes modificações, conforme as necessidades. 2, tem que se tornar um lugar desafiador, instigante, fortalecedor da independência da criança. 3, ele deve ser socialmente construído pelas crianças e adultos que nela convivem, principalmente das crianças, pois podemos tirar o máximo das falas delas. 4, ele contém um espaço, indicações que as crianças nos dão para que possamos tornar esse espaço um lugar em que elas vivam suas infâncias. Então, aqui está se tratando do espaço para a criança. Qual seria a alternativa correta? A letra D, as assertivas 1, 2, 3 e 4. Então, todas estão corretas em relação aos espaços para as crianças se desenvolverem. Prefeitura de Gaspar, edital 01/2023, para o cargo de auxiliar de professor. Questão 30. A brincadeira e o ato de brincar têm sido de longa data expressões de ordem,
quando se pensa e discute a educação infantil. Gaspar, 2010, página 71. Assim, podemos dizer que a brincadeira, ponto 1, a brincadeira, o brincar, o jogo, como atividades culturais, portanto, aprendidas, constitui a base cultural do desenvolvimento e a aprendizagem da criança, em especial no período de 0 a 5 anos e 11 meses. 2. A criança, pelo brincar, ela se expressa e se comunica, experimentando e fazendo interações com os objetos e os adultos à sua volta, lendo, relendo o mundo, portanto, reproduzindo e produzindo cultura. 3. Brincar, para a criança, é um meio de expressão que simboliza suas experiências, o conhecimento de mundo, seus desejos, suas frustrações, seus sonhos e suas fantasias. 4. A brincadeira e o brincar são definidos somente pelos adultos, pois os adultos têm a responsabilidade de educar para a disciplina, visando a convivência em sociedade. Então, a sequência correta é pela brincadeira e o ato de brincar. Alternativa D, apenas as assertivas 1, 2 e 3. Ok? Prova objetiva, processo simplificado de provas e títulos da Prefeitura de Instância, também para a função de auxiliar do professor. Questão 24. O jogo é uma atividade lúdica que tem como finalidade a. Desenvolver no aluno o raciocínio lógico. B. Desenvolver a competitividade. C. Restrita ao lazer. D. A competitividade e identidade. Então, o jogo é uma atividade lúdica que tem qual finalidade? A, B, C ou D? A letra A. Desenvolver no aluno o raciocínio lógico. Concurso público da Prefeitura Municipal de Serrita, Pernambuco, auxiliar do professor, ano 2015. Questão 43. As crianças pequenas aprendem imitando umas às outras. Brincadeiras de imitação do tipo chefe manda ajudam as crianças a se conectar com outras crianças e preparam o caminho para jogos mais complexos durante os anos pré-escolares. Como no caso de irmãos, o conflito pode igualmente servir a um propósito: ajudar as crianças a aprender a negociar e resolver disputas. Em um estudo, grupos de 3 crianças pequenas que não se conheciam foram observadas brincando juntas. De modo geral, as crianças relacionavam-se, bem dividindo, mostrando e ensinando o funcionamento de brinquedos umas para as outras, mesmo pouco antes ou depois de brigar por causa deles. De acordo com o texto acima, é errado afirmar a. Que em todas as etapas da vida é necessário que o ser humano se relacione com outros, seja para compartilhar afetos, cuidados, alegrias, tristezas e até mesmo para desenvolver-se. B. Que é nesta fase da vida, infância, que o ser humano, através de atividades lúdicas que promovam interação social, começa a se preparar para a vida adulta. C. Que o conflito entre crianças deve ser evitado a qualquer custo, pois pode causar situações irreparáveis. D. Que as crianças pequenas aprendem imitando umas às outras. Então, 3 situações está correta e uma situação está errada. Qual será a nossa alternativa? A letra C. Que o conflito entre crianças deve ser evitado a qualquer custo, pois pode causar situações irreparáveis. Como é que a criança vai se desenvolver sabendo que tem que ter esse conflito para poder crescer, para poder se desenvolver, para entender, né? Quando não pode, quando se tem que compartilhar.
tem que se ter esse momento desse conflito, sim, para que ela possa futuramente se desenvolver, né? Ajudando a negociar e a resolver disputas. Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Estremoz, prova para cargos de auxiliar de professor, ano 2013, questão 27. É imprescindível garantir, na rotina escolar, tempo e espaço para o brincar, mesmo que não haja quantidade ou e variedade de materiais disponíveis, haja vista que o jogo simbólico ocorre: a. exclusivamente por meio de gesto, b. de maneira mecânica, pois uma coisa é pura representação de si mesmo, c. sem necessidade de signos e significados, d. por meio de gestos, palavras e objetos não interligados, e. independentemente desses recursos, pois uma coisa vale pela outra. Gente, o que o jogo simbólico, ele, em que momento o jogo simbólico ele ocorre? Exclusivamente por meio de gestos? O jogo simbólico ele ocorre de maneira mecânica? O jogo simbólico ele ocorre sem necessidade de signos e significados? O jogo simbólico ocorre por meio de gestos, palavras e objetos não interligados? O jogo simbólico ocorre independentemente desses recursos, tempo e espaço para brincar, mesmo que não haja uma quantidade e variedade de materiais disponíveis? Então, qual é a nossa alternativa? Letra E. Então, mesmo que não haja quantidade ou variedade de materiais disponíveis, o jogo simbólico vai ocorrer independentemente desses recursos, pois uma coisa vale pela outra. Então, a gente sabe que para a criança, todo momento de brincar é de brincar, independentemente da quantidade e de variedade de materiais que existem. Então, gente, esse foi a primeira parte do que eu te falei, que os nossos estudos, as disciplinas, as leituras que estão sendo feitas aqui, são questões que vão envolver para a questão de concurso público, ludicidade. Se você gostou desse tema, se você gostou, se inscreve, compartilha, deixa o teu like e vem estudar, ok? Aguarde que tem mais.